Fala, meus irmãos, tudo bem? Como é que vai? Hoje, quarta-feira, o oráculo do dia está em Juízes, capítulo 2, verso de número 10, que diz assim, ó: Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. O livro de Juízes, estamos meditando no livro de Juízes, e ele é marcado por um período de trevas e escuridão que a nação de Israel viveu. Por quê? Conforme a gente leu nesse verso, as gerações mudaram, né? A geração que veio do deserto e entrou na Terra Prometida, essa geração já se foi. E agora uma nova geração se levantou, uma geração que nasceu e cresceu já na Terra Prometida, desfrutando dos benefícios que os seus pais haviam plantado, né, de forma muito difícil ali, vivendo um período de obediência e serviço a Deus, mesmo não estando ainda na Terra Prometida. Enfim, o que eu quero dizer é que essa geração ela já cresceu na Terra, vivendo a promessa que Deus havia feito aos seus pais. E por não ter vivido os milagres de Deus e não ter sofrido o que os seus pais sofreram, eles não conheciam a Deus. Embora, usando uma comparação, é tipo os filhos de crente que já nascem dentro da igreja, entendeu? Os filhos dos crentes, eles não sofreram o que os seus pais sofreram, no sentido de estar desviados, no sentido de sofrer no mundo, no sentido de ser escravos do pecado. Então, eles não viveram isso. Eles não viveram o período de transformação e de mudança de experiência com Deus que os seus pais viveram e tal. Então, seria mais ou menos isso. Essa geração, embora esteja dentro da igreja, embora seja cristã de nome e de aparência, mas não tem experiência com Deus. E então, por falta de experiência com Deus, e isso depende da pessoa, né? Não depende de Deus, essa geração não conhece a Deus, não serve a Deus, não tem intimidade com Deus. Então se desvia, se afasta, vive um cristianismo superficial. Foi o que aconteceu com essa geração aqui. Eles não conheciam as obras de Deus, eles não tinham experiência com Deus. E isso os levou a um caminho de perdição, um caminho de destruição, um caminho de morte, um caminho de apostasia, que é o abandono da fé. Então, que a gente possa passar não somente os ensinos da palavra de Deus, mas que a gente possa passar experiências com Deus para as próximas gerações. Então, que você e eu, que sejamos um exemplo de homens e mulheres que têm experiência com Deus e que provocam isso nas outras pessoas também, tá bom? Pense nisso, que Deus te abençoe. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like para nos ajudar e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Fica na paz.